Boa tarde, boa noite, bom dia. Estou lhe cumprimentando com boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Depende da hora que você está assistindo essa live, essa gravação, né? Graças a Deus estamos vivos novamente, dando graças a Deus por estarmos aqui ainda com vida, saúde, espero todos nós, né? E dispostos a ouvirmos mais esse estudo da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus para nós, né? Estamos no canal Verdades Eternas Invencíveis, né? É um canal aqui agora no YouTube, né? Que nós estamos aqui ponderando, estudando, aprendendo de Deus, da sua palavra, verdades que Deus quer que nós aprendamos para que nós, conhecendo as verdades de Deus, nós possamos ter um viver dentro desta vontade de Deus, né? Isso é bom para nós, mesmo nessa vida, né? E nós praticarmos os ensinamentos de Deus, nos livra também de muitas situações que são negativas nesse mundo, né? E principalmente, o mais importante de tudo é que a vida humana, a existência humana, não se resume apenas a essa vida humana aqui na Terra, né? Muita gente imagina que nós estamos aqui na Terra vivendo e que vamos um dia morrer, como de fato morremos fisicamente, né? Mas e aí acabou, né? Não tem mais consequência. Não. No esse o ensinamento da palavra de Deus, nós vamos aprender através de muitas e muitas lives que Deus é o criador do homem. Deus, ele é eterno. Deus é eterno. Nós já aprendemos em outras lives que Deus é o único ser que possui a imortalidade, né? Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. E Deus, no seu coração, na sua mente, no seu raciocínio, né, na sua vontade própria, Deus resolveu criar coisas, né? Porque a Bíblia mostra que a revelação da palavra de Deus mostra que Deus, na eternidade passada, Deus estava só. Porque o apóstolo São Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, 16, 17, depois você pode ler, ele diz que Deus é a única pessoa que possui, só ele, a imortalidade, né? Deus é eterno, né? Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Então, pelo que a Bíblia mostra, houve um tempo na eternidade passada que Deus estava só, porque ele é o único ser que possui a imortalidade. Não existe outra pessoa igual a Deus nesse sentido de existência eterna, né? Deus é o único ser que tem existência eterna. E Cristo, o Senhor Jesus Cristo, quando viveu aqui na Terra, Cristo, lá em João capítulo 4, o Senhor Jesus disse: Deus é Espírito. Cristo definiu Deus, né? João 4, se não me engano, 24, Evangelho de João, né? Jesus disse: Deus é Espírito. Né? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus criou seres espirituais também. E Deus criou seres físicos, né? Nesse mundo que Deus criou, nesse universo, né, tão gigante, tão grande, né, que Deus criou, com milhões, milhares de formas de vida e de coisas criadas, né, inanimadas e animadas, né? Então Deus criou essas coisas porque Deus não queria estar só. Não é bom a gente estar só. Até mesmo na vida humana, ninguém quer estar só, né? Por isso que mesmo que o jovem, a moça, o rapaz, quando cresce, querem ter sua família, querem casar, né? E nós queremos viver em... Os homens, a maioria da população do mundo vive nas cidades, né? Todo mundo quer estar no meio de bastante companhia, né? Parentela, os amigos, os vizinhos, né? Os colegas de trabalho, né? A gente quer ter, né, com quem se relacionar, com quem sorrir, com quem, se for o caso, até chorar, com quem chorar, né? Você não quer estar só, isolado. Deus é a mesma coisa. Deus estava só ele possuía a imortalidade, mas Deus, no seu coração, na sua grandeza, Deus resolveu criar seres vivos que tenham também a oportunidade de viver com Deus, né? E o ser mais importante, de acordo com a Bíblia, que Deus criou, foi o ser humano. Que nós, seres humanos, fomos criados em Adão, no sexto dia da criação de Deus, e Deus criou Adão, um ser humano,
tripartido, que tem 3 partes. Nós já aprendemos isso em outras lives. Eu estou só fazendo uma pequena retrospectiva para nós entendermos que Deus criou nós seres humanos com 3 partes distintas, vamos dizer assim. Corpo humano, Deus criou do pó da terra, né? E o espírito e a alma que vem da criação espiritual de Deus, que Deus criou tudo isso, corpo humano e também a alma humana. A lógica, como eu já disse, que Deus é um Deus lógico. E Deus deu ao homem lógica, capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Deus deu a nós capacidade. Deus criou o homem com capacidade, com inteligência, né? com vontade própria. Né? E para que nós conheçamos, queiramos conhecer a verdade, e através de conhecer a verdade nós vamos descobrir o que é mentira. Né? Então a lógica do ensinamento de Deus é que Deus, no 6º dia da criação, né, Deus criou o mundo, nós já aprendemos em 6 dias, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, e no 5º dia e no 6º dia Deus culminou a criação de Deus, vamos dizer assim, com o ser mais importante criado por Deus, o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus quis ter um ser parecido com ele, né? Semelhante a ele, né? E Deus não criou o primeiro ser humano, Deus criou foi Adão, o primeiro homem que viveu no universo e aqui na Terra onde Deus criou ele, né? E Deus criou Adão um ser completo, corpo humano do pó da terra, espírito e alma que veio da criação espiritual de Deus, e quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida, Adão passou a ser uma alma vivente. E dentro dessa alma vivente, dentro dessa pessoa de Adão, desse homem terreno aqui de Adão, tem o espírito e a alma, que é a da criação espiritual de Deus, que é o espírito humano, o espírito do homem, que o apóstolo São Paulo fala para nós lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, versículo 11, depois você pode ler. Paulo diz que o espírito do homem que está nele, né? Depois você pode ler na sua Bíblia, né? Que tem um espírito do homem dentro do nosso ser, certo? E depois, mais na frente, em outra epístola do apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz que devemos conservar para Deus íntegros o nosso corpo, alma e espírito. Então, o apóstolo Paulo, que é um apóstolo de Deus, ele reconhece, né, que Deus criou o homem com 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, nós, nesse canal, Verdades Eternas e Invencíveis, nós cremos nos ensinamentos de Deus que está na Bíblia. Né? Que Deus ensina para nós que o homem é criação de Deus. Deus é o criador do homem. E o primeiro ser humano que Deus criou foi Adão. O primeiro ser humano que foi criado por Deus foi Adão, no 6º dia. E depois do corpo de Adão, Deus criou Eva. Né? Chegou um tempo que depois que Deus criou Adão, nós já aprendemos outros tópicos aí, eu espero que você tenha curiosidade de ler, tenha paciência, né? Tenha vontade, né? Não se canse rápido, né? Não se enfada tão rápido assim, com o ensinamento da verdade de Deus. Né? Nós ficamos tanto tempo ouvindo coisas do mundo, né? Coisas banais da vida humana, coisas triviais da vida humana, né? E mesmo que até que seja coisas importantes, que não está errado, né? Nós até, né, nós estudamos, nós trabalhamos, nós procuramos ser uma pessoa correta, tudo direitinho, tudo está corretíssimo, né? Mas nós não podemos só se preocupar com as coisas dessa vida, porque essa vida humana não é eterna, né? Nós já aprendemos em outros tópicos, aí você vai ver que o ser humano terreno, nós, o homem natural, ele não vai viver aqui para sempre. Né? Nós temos um tempo de vida aqui na Terra que Deus determinou para cada um de nós. Então, por mais que você seja rico, por mais que você seja sábio, por mais que você seja um homem forte, um homem corajoso, por mais que você seja um homem, enfim, de qualquer circunstância da vida, né? Você, na sua vida aqui, não é eterna. A vida humana aqui na Terra ela é temporal, né? Ela é passageira. Né? Então, nós precisamos de ver que nós precisamos de aprender, que Deus quer que nós aprendamos nesse canal, que nós, seres humanos, somos criação de Deus. Não vamos crer nesses ensinamentos que existem no mundo, que vêm tanto, uma parte às vezes vem pela própria ciência humana, que não compreende as coisas de Deus, né?
e também vem também de pessoas que não querem aceitar o fato de que Deus existe, de que tem uma pessoa superior ao homem, a qual nós devemos nos preocupar em conhecer a vontade desse ser, né? E nós vamos, esse ser vai pedir conta para nós do que nós fizemos aqui na Terra, tem um acerto de conta lá no futuro, né? E tem pessoas que não aceitam, eles querem viver a sua bela, a sua própria consciência, a sua própria vontade, e não quer se importar com isso. E aí muitas pessoas ouvem seres humanos ensinando que Deus não existe, que é mentira, que não é verdade. Muitas pessoas também falam, por que eu também vou fazer a vontade de Deus? Se eu vou fazer a vontade de Deus, Deus não existe. A Bíblia é um livro inventado pelo homem. Não é verdade? Muita gente fala isso, a Bíblia é coisa das religiões que inventou a Bíblia para dominar o mundo, né? Para dominar, é coisa e tal, né? As religiões foram os ricos que fizeram, né? Que lá ensina que você tem que obedecer aos ricos, obedecer às pessoas mais poderosas, né? Você tem que, se você sofrer, mas mesmo que você sofra, um dia vai ter um descanso para você, uma felicidade eterna. Isso foram os ricos que fizeram, isso foram as religiões, né? Mas não é verdade. Não é verdade. Nós não podemos culpar os ricos de uma coisa que não, eles não fizeram isso aí. E nem nós podemos culpar as religiões, que é as religiões que inventaram a Bíblia. Também não é verdade. A Bíblia é um livro que Deus usa para ensinar a humanidade que ele criou como devemos viver nesta vida para que nós tenhamos um final feliz, né? Que o nosso destino seja na felicidade eterna. Ok? E isso, aí que eu digo que existe a lógica, existe, né? A lógica vem de Deus, as coisas lógicas, né? Porque nesse mundo, se você compra um carro, por exemplo, você compra um carro na agência de automóvel, lá, um carro zerado, o que, que vem com o carro? Vem o manual do fabricante, né? O cara que criou o carro, lá, a empresa, os engenheiros, lá, os engenheiros que projetaram, né? Eles fizeram, às vezes, né, um manual de instrução dessa grossura, assim, com 100, 200 páginas, para você ler, conhecer como é que o carro foi feito, como é que deve tratar as partes do carro, como é que você tem que fazer a manutenção do carro, como é que você deve fazer para andar numa estrada de alta velocidade, né? Como é que você deve se proceder em cuidar do motor do carro, os pneus do carro têm uma durabilidade X tempo, né? O amortecedor do carro deve ser trocado tanto cada 1000 quilômetros, né? O óleo do carro tem que ser trocado, você tem que engraxar, né? Você tem que manter tudo funcionando direitinho, né? Por quê? Porque é o manual, como você vai fazer com que aquele carro ele dure o maior tempo possível. Se um carro que o fabricante faz, ele ao fazer o carro, eles fazem um manual de como você deve utilizar o carro, imagine Deus, né? Deus ia criar o homem e deixar o homem sem nenhuma instrução, sem você saber como fazer para cuidar da sua vida, do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, né? Se você tem que ter manutenção, se você tem que reabastecer, né? Se você tem destino para você. Então, Deus, é óbvio, é lógico que Deus, o Criador do universo, é que providenciou um livro, né? Pelo qual, através desse livro, nós podemos aprender as verdades de Deus. Né? Como que Deus quer que nós usamos essa máquina humana, né? Esse ser humano, né? Que é muito mais complexo que qualquer invenção humana, né? O homem pode ter feito aí milhões de coisas na Terra, né? Coisas que nós ficamos admirados de ver, né? Um supercomputador, né? Que é capaz de armazenar milhões de mensagens, né? Nós vemos um caixa eletrônico no banco, né? Você vai lá, pega o dinheiro, chega lá, você digita no caixa eletrônico, né? Quando você quer retirar R$ 500, o caixa eletrônico libera os R$ 500 para você ali na hora, já conta, vem contadinho, você confere, tá certinho, né? Pô, é uma capacidade humana tremenda, né? De criar um ser, um objeto daquilo ali. Mas uma caixa eletrônica perto de um ser humano não é nada, né? Um zero à esquerda. Né? O ser humano é muito mais complexo, né? Porque o ser humano, pensa só rapidinho para não tomar tempo, o ser humano, muitas vezes você vai no caixa eletrônico, você não tem dinheiro, mas você precisaria de R$ 500. Aí você vai lá no caixa eletrônico, ele tem lá R$ 1 milhão lá na caixa eletrônica dele lá. Certo? Se você chega lá e disser para ele assim, caixa eletrônica, poxa vida, eu estou precisando de R$ 500. Eu sei que não tenho dinheiro na minha conta, mas se você pudesse me emprestar, a semana que vem, eu pago, eu vou receber um dinheiro depois de amanhã, e eu venho aqui, eu pago para o senhor, mas me libera agora, por gentileza, eu estou precisando comprar um remédio, meu filho está doente, ou minha esposa, e o remédio custa R$ 300, eu tenho que comprar mais isso, mais aquilo.
R$ 500 já me resolveria o problema, pô, tenha dó de mim, libera. Você vai ficar falando lá a noite toda com o caixa eletrônico e ele não vai liberar o dinheiro para você. Por quê? Porque o caixa eletrônico, ele é uma máquina super tecnológica, mas ele não tem sentimento, né? O caixa eletrônico, ele não sente, ele não sabe o que é sentimento, né? Mas se você encontrar uma pessoa na rua e você, de repente, chegar para ele, senhor, o senhor me dá licença, olha, eu estou com minha esposa doente, meu filho está doente, eu preciso comprar aquele remédio, eu precisaria de comprar um remédio, eu preciso de comprar, custa R$ 500, e eu precisaria que o senhor, será que o senhor não podia ter uma bondade de me emprestar esses R$ 500, eu tenho condição de pagar para você. Você, por exemplo, você vai na casa de um vizinho, um amigo, uma pessoa que você conhece, e aquele vizinho, ele pode se condoer da sua situação e dizer assim, não, eu vou emprestar, né? E ele vai lá, pega o dinheiro e empresta para você, né? Porque ele se condoeu da situação, né? Mas a máquina inventada pelo homem, ela não tem sentimento, né? Ela não se condói com o sentimento seu. Ela só vai te dar o dinheiro se você tiver dinheiro lá no caixa. Se você não tiver, ela não vai dar. Mas às vezes tem pessoa que vê a sua situação, né? Você caiu numa contradição, uma situação, e a pessoa se dói da sua situação, né? E, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Depois você me paga, não tem problema não. Leva lá, eu te espero a semana que vem, e você me paga. Está aqui, empresta os R$ 500 para você. Tem ou não tem? Tem. Porque o ser humano é um ser que tem vontade própria, o ser humano tem sentimento, o ser humano pode chorar, o ser humano pode se alegrar, o ser humano pode ter dó, né? O ser humano pode ter raiva, o ser humano pode ter ódio, e assim por diante, né? O ser humano é um ser, puxa vida, parecido com Deus. Criação de Deus. Então nós devemos agradecer a Deus pelo fato de Deus ter nos criado assim, né? Esse Deus da Bíblia é um Deus maravilhoso, cara. Então você imaginar, veja só, você pensa comigo, vamos ver, usar a lógica. Você acha que uma caixa eletrônica de um banco aí que nós conhecemos, a maioria do povo do mundo conhece o que é um caixa eletrônico, né? A maioria conhece, né? Okay? Caixa eletrônico. Ora, se um caixa eletrônico daquele lá, você acha que ele apareceu ali na agência do banco, por acaso? Ele caiu do céu? Ele veio debaixo da terra? Ele veio sozinho, andando e se colocou ali dentro no banco ali, naquela parte aberta ali que tem os caixas eletrônicos? Não, não é, né? O caixa eletrônico ele foi projetado por engenheiros, coisa e tal. Ele foi fabricado nas máquinas lá, desenvolvido, aí foi montado lá dentro os componentes eletrônicos dele, a placa-mãe, né, dele lá, e ali tem os chips ali tem o cérebro, né, a inteligência artificial digital, né, em que o homem ali então vai lá, programa aquele coisa ali, bota um programa, um software que eles falam, e estabelece dentro daquela máquina, e aquela máquina, ela vai, a partir dali, ela vai executar aquilo que ela foi programada para fazer. Você acha que é obra do acaso? Não é obra do acaso, todo mundo concorda que aquela caixa eletrônica tem até a marca dela lá, se você olhar assim, tem lá até o fabricante que faz aquele tipo de máquina. Ó, se para fazer uma máquina que não tem sentimento, que não pode chorar, que não pode fazer nada, que só faz aquilo que ela está programada, né? Ok. Agora imagine o homem, nós seres humanos, você acha que nós aparecemos no mundo por acaso? Foi obra do acaso? Não foi obra do acaso. O ser humano é um ser muito mais complexo, muito mais superior, melhor, inteligente, um ser humano que é um ser, né, que cria todas essas coisas aqui na Terra, desenvolve tantas situações. Você acha que esse ser humano é obra do acaso? Não. O ser humano, nós existimos porque teve um ser, aí a Bíblia revela que esse ser se chama Deus, e Deus é uma palavra que denota o quê? Que tem poder, né? Uma pessoa que chama-se Deus, subentende que é uma pessoa que tem poder. Por exemplo, tem pessoas nesse mundo que adoram o trovão, porque o trovão, quando dá aqueles trovão, né? Pam! E aí tem pessoa que fala, puxa vida, olha, esse é Deus, né? Porque o trovão, ele acha que do trovão, por ser um trovão tão grande, ele acha que é Deus. Ou então o relâmpago, tem outros que já adoram o relâmpago, né? Porque o relâmpago, além de clarear de um ponto no outro, se ele cai no lugar, ele pode destruir, matar, tirar a vida, né? Então muita gente já, puxa vida, isso também é Deus, o relâmpago, Deus, né? E assim por diante. Mas nós sabemos que Deus, o Deus verdadeiro, esse Deus que Cristo diz, Deus é Espírito, né? Esse Deus que Paulo diz que ele é o único ser que possui a imortalidade, esse Deus, ele é uma pessoa espiritual, né? Ele é eterno, né? Ele é imortal, né? E esse Deus que tem toda sabedoria e todo poder, tem força e sabedoria, esse Deus que criou o universo, todas as coisas, e culminou a criação de Deus
num ser semelhante a ele, que é o homem. Esse Deus criador, ele é real, ele não é invenção da religião. As religiões surgiram no mundo, há milhares de anos atrás, né? As religiões surgiram no mundo há milhares de anos atrás. As religiões que existem no mundo, grandes e pequenas, né? Surgiram no mundo ao longo da existência de Adão aqui na Terra, do ser humano, né? Quando Deus pegou Adão, e Deus colocou Adão na Terra, e ele e a esposa dele, Eva, que ele fez de Adão também, né? E criou um casal, o primeiro casal, e desse casal descendo toda a raça humana que vive na Terra. E aí, através dos seres humanos, né, é que veio posteriormente as religiões que foram sendo criadas a partir daí. Mas Deus já era antes das religiões do mundo, né? Deus não é um ser criado pela religião. Religião, quem criou a religião foi o homem. E o homem é uma criação de Deus, né? Ok? Muito bem. Então nós devemos dar graças a Deus, porque esse Deus, ele é maravilhoso. Deus da Bíblia é um Deus maravilhoso. Vale a pena nós pararmos um pouco. Vamos deixar de assistir filmes, filme mais filme, né? As distrações no mundo é muita, né? Os canais aí de entretenimento aqui mesmo na internet, né? Que nós temos acesso através da fibra ótica hoje, né? Nós temos aí os canais aí, os streamings que eles falam, né? As empresas de transmissão de entretenimento, tem dezenas, centenas à sua disposição no canal, né? E cada uma delas tem milhares de filmes, né? Porque filme de tudo quanto é tipo, né? E você pode ficar o dia todo assistindo filme, né? Mas são coisas de invenção da mente humana, né? São ficções, né? Tanto que fala filme de ficção, filme de terror, filme de romance, né? Alguns são baseados em fatos reais, mas outros são imaginação dos homens, né? Que faz aquilo lá. E nós ficamos 2, 3 horas assistindo. E não vai resolver nada da nossa vida aquele ali. Não vai ajudar em nada. É só diversão, né? Só para entreter o seu tempo, né? Então, por que não dispensar também um pouco do nosso tempo para nós ouvirmos esse Deus, né? Para nós aprendermos quem é o Deus que nos criou. Por que Deus nos criou? Por que Deus cuida do homem até hoje? Por que nós existimos na Terra até hoje? Por que o mundo ainda não acabou? Né? Por que a humanidade está na Terra há milhares de anos e até hoje não acabou? Por quê? Porque tem um ser que protege essa humanidade. Deus está no controle de tudo, né? Ninguém consegue destruir a humanidade, né? Porque a humanidade é uma criação especial de Deus. Então a humanidade, né? Nós vamos aprender até nesse canal aqui, nós vamos aprender que está na palavra de Deus, que a humanidade ela é eterna. O homem, nós seres humanos, não existimos antes de Deus criar. Nós temos que aprender isso. Na eternidade passada, existia Deus. Deus ele é eterno. O Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus singular, ele é eterno. Né? Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade. A existência está em Deus. Todas as coisas que existem no universo existem depois de Deus. Certo? Então até o nada existe depois de Deus. Porque não existe o nada antes de Deus e nem nunca vai haver o nada depois de Deus. Porque tem pessoas que perguntam, o que existia antes de Deus? Não, antes de Deus não existia nada, porque Deus é eterno, né? Ok? O nada veio depois de Deus, que houve um tempo na eternidade, conforme a revelação da Bíblia, se você ler a Bíblia toda, você vai ver que houve um tempo na eternidade que Deus estava só, né? Ok? E não tinha ninguém igual a Deus, com vida e vontade, força e poder. Não. Todas as coisas nesse mundo que existem, que tem força, vontade e poder, todas essas coisas é a criação de Deus, né? Aí Deus do nada, diz a Bíblia, lá em Hebreus, diz que do nada Deus, aí diz lá pela fé, capítulo 11, se não me engano, de Hebreus, depois você pode ler, do nada Deus fez as coisas, do nada. Então o princípio das coisas é o nada, certo? Que Deus trouxe à existência as coisas do nada. Então o princípio é a criação de Deus. Posteriormente, as coisas criadas por Deus se mutabilizou, se evoluiu, não tem problema nenhum. Né? As coisas podem se mutabilizar, né? Existem coisas que, por exemplo, se você vamos pegar um exemplo rapidamente aqui, se você pegar o boi girolando, é uma raça de boi que tem no mundo hoje, aqui no Brasil tem muitos criadores, milhares, milhões de cabeças de gado girolando, né? Que é uma raça de gado que essa raça de gado girolando, ela não existia há 1000 anos atrás. Vamos dizer assim, vamos pegar um tempo curto agora. 1000 anos atrás, ela não existia, né?
o gado gir, a raça gir já existia, suponhamos, vamos imaginar, a raça gir, vamos dizer, já existia 1000 anos atrás. E a raça holandesa, parece que a raça de gado gir, ela veio da Índia, né? A Índia que tem esse gado lá, que é um gado de milenar, vamos dizer assim. E o gado holandês, que é outra raça de gado, parece que é lá da Europa, né? Do norte da Europa, ali, da região da Holanda, aqueles países bálticos ali, aqueles países lá do norte da Europa. Parece que o gado holandês, a origem deles é de lá. Então já existia o gado holandês e já existia o gado gir, que é, se não me engano, da Índia. Aí os homens pegaram, cruzaram o boi gir, né, o touro gir, com a vaca holandesa. O que aconteceu? Descobriram uma nova raça. Né? Mutabilizou, né, o cruzamento dessas duas raças, que são parecidas, que são todos bovinos. Cruzou e nasceu o quê? O girolando, que é uma raça de gado, que é mutação, evolução do cruzamento de duas raças diferentes, duas raças bovinas distintas, mas que cruzando as duas, nasceu o gado girolando, que é um gado que produz tanto leite como é bom também para corte, para produzir carne. Né? As coisas criadas por Deus pode se mutabilizar, né? Pode se evoluir, pode multiplicar. Isso não diminui Deus. O importante nós aprendemos nesse canal aqui, nós que queremos andar com Deus, conhecer a vontade de Deus, o importante é nós conhecer assim, que Deus, o Criador do universo, o Deus que nós devemos adorar, conhecer e ser grato, é o Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único ser, espírito, que possui a imortalidade, que sempre existiu, não tem início nem fim. Todas as outras coisas tiveram início. Todas as outras coisas têm princípio. Né? Ou princípio criado por Deus diretamente, né? Ok? Ou princípio também, no caso do gado girolando. O gado girolando passou a existir, suponhamos, vamos dizer, 500 anos atrás, o gado girolando. Eu acho que não é tudo isso. Parece que uma raça nova, há 100 anos, 200 anos. Mas vamos supor que há 100 anos atrás, eles cruzaram o holandês com o giro e nasceu o girolando. Então esse girolando é uma raça de gado que existe no mundo hoje. Não foi Deus que criou diretamente. Foi Deus que criou diretamente? Não foi. Né? Quem criou? O homem, que é a criação de Deus, e também pegou uma coisa que já existia, que era o gado gir, e pegou outra coisa que já existia, que era o gado holandês, cruzou os dois, e aí nasceu uma nova raça de animal, né? de bovino, né? Muito criado hoje no Brasil e em muitos países do mundo. Então nós vemos que isso daí é uma coisa que é uma criação que existe na Terra, que veio da criação original de Deus. Né? Isso nós temos que entender. Que Deus criou toda a Bíblia, diz que Deus, lá em Apocalipse 4:11, se não me engano, diz que Deus criou todas as coisas, é 4:1, Deus criou todas as coisas. E por que Deus é o Criador? Porque tudo que foi criado veio do princípio de Deus. Sem Deus não existiria nada. Deus criou do nada, Deus fez as primeiras coisas, provavelmente Deus fez os gases, Deus fez, né, as coisas invisíveis, Deus criou o vento, isso e aquilo, as coisas que nós não podemos ver, que diz na Bíblia que Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, das coisas que podemos ver e podemos não ver, né, das coisas que são espirituais e que são também físicas, carnais aqui na Terra, né? Porque tudo vem da criação original de Deus, que foi o início. Agora, posteriormente, Deus passou. Para as coisas que ele criou, Deus passou o poder também de gerar, de criar. Como, por exemplo, Deus disse para a Terra: produz a Terra seres viventes. Cada um segundo. Então, esses bilhões de coisas que existem aqui na Terra, milhões de criaturas, vem da onde? Vem da Terra, né? E a Terra vem da onde? A Terra vem da água, né? Porque teve um tempo que a Bíblia diz em Gênesis 1 que as águas, existia água na Terra, né? Onde hoje a Terra era tudo água, né? Mas Deus disse: apareça no meio das águas a porção seca. Né? Acho que no terceiro dia, Deus falou: apareça no meio das águas a porção seca. Né? E aí apareceu a terra que veio das águas. Pô. Então essa mutabilização, essas coisas que muita gente fala assim: existe mutação, Deus não existe, daí não foi Deus que criou, não. Porque a pessoa não entende, né? Que Deus delegou poder também à sua criação de se multiplicar, de mudar, né? Como, por exemplo, o homem, né? De acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus não criou
um homem, mais dois homens, mais hoje 1 bilhão de pessoas que existem no mundo. No mundo hoje existe 8 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos vivendo na Terra. Mas esses 8 bilhões de pessoas foi Deus que criou um a um? Não foi que Deus criou um a um. Né? Não foi, de acordo com o ensinamento da Bíblia, não é esse. Deus criou Adão, um homem, no sexto dia. O primeiro ser humano foi um homem chamado Adão. Um ser humano, por exemplo, como eu aqui, um corpo humano, uma pessoa, né? Só que Deus, na realidade, criou Adão lá no início, lá no sexto dia da criação, há milhares ou milhões de anos atrás. Depois nós vamos ver isso em outros tópicos aí. Quanto tempo faz que Adão está na Terra? Nós não sabemos. Sabemos que Deus criou Adão no sexto dia. A Bíblia diz isso. Agora, quando foi esse sexto dia? Foi há 1000 anos atrás? Não. Foi há 10 mil anos atrás? Não sabemos. Foi há 100 mil anos atrás? Nós não sabemos. Foi 1 milhão de anos atrás? Nós não sabemos. Né? Porque o tempo que Adão viveu no Éden não é contado na Bíblia. Né? A vida de Adão, 930 anos, foi do dia que Deus tirou Adão e Eva do Éden e colocou eles na terra. Diz na Bíblia que Adão viveu 930 anos na terra e gerou filhos e filhas. Então, o tempo que Adão viveu no Éden não foi contado, porque Adão naquele tempo não morria, porque ele não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte não tinha entrado em Adão. Então, quanto tempo Adão ficou em estado de inocência, vivendo com Deus, nominando a criação de Deus, vendo o paraíso, vendo o Éden, conhecendo a terra, toda a criação, toda a vegetação, toda a flora da terra, a Bíblia não diz quanto tempo que Adão ficou lá, se foi 1 milhão de anos, foi 10 milhões de anos, a Bíblia não fala. Né? Ok? E Adão poderia fazer isso, porque Adão era inocente, ele não tinha pecado, a morte não estava em Adão. A morte entrou em Adão, que nós já vimos em outra live, até essa última live agora, nós vimos que a morte entrou em Adão depois que Adão pecou. Diz que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte. E a morte passou para todos os homens. Então, moral da história, nós temos que entender assim que Deus criou Adão. E depois de Adão, Deus criou Eva. Do corpo de Adão, Deus fez o corpo de Eva. E do espírito da alma de Adão, Deus colocou também em Eva. E aí o primeiro casal. Adão, primeiro homem, Eva, primeira mulher. E da união de Adão e Eva, da vida deles como marido e mulher, eles geraram filhos e filhas. Quantos filhos eles geraram? A Bíblia também não informa se foi 50, se foi 100, se foi 200 filhos. Não sabemos. Sabe que eles geraram filhos e filhas. E esses filhos e filhas depois se formaram famílias, foram casando e foram multiplicando. Veio os netos, os bisnetos. Pá, chegou no dilúvio. Já existiam milhões de pessoas na Terra. Aí Deus, como eles se desviaram do bem, Deus trouxe o dilúvio, mas salvou uma família descendente de Adão e Eva, que foi Noé e sua família, né? A esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Depois do dilúvio, toda a raça humana descende dos filhos de Noé. Tá certo? De Adão e Eva. E dos filhos de Noé, né? Dos 3 filhos de Noé, das 3 noras. Toda a raça humana que existe na Terra hoje é descendente dos filhos de Noé. E os filhos de Noé é descendente de Noé. E Noé é descendente de Adão. Então todos nós viemos de Adão. Então nós vemos aí, tá vendo como as coisas podem se multiplicar, se evoluir, né? Deus criou Adão, de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus criou Adão, um homem vermelho, porque a palavra Adão lá em hebraico quer dizer vermelho, parece que é terra vermelha, chão vermelho. Então, Deus fez o homem do pó da terra, né? Então a aparência de Adão na época, logo quando ele começou, era uma aparência de homem vermelho. Mas depois de hoje na terra tem homem vermelho? Nem tem homem vermelho mais, né? Vermelho, existe homem amarelo, existe homem negro, existe homem branco, existe homem moreno, né? Existe homem diversas cores aí, mas não tem mais o vermelho, né? Por quê? Porque houve a evolução, a mutabilização com a alimentação, com o clima, com as coisas que o homem viveu há milhares de anos. Surgiu muitas raças no mundo, né? Diferentes, um baixo, outro alto, um gordo, um magro, mas todo mundo é descendente de Adão e Eva. Pô. Então nós temos que aprender que a criação de Deus, ela pode mudar. O único ser que é imutável, de acordo com a Bíblia, é Deus. Deus é que não precisa de mudar, porque Deus é espírito, né? E Deus, como espírito, ele é eterno, né? Ele é um ser perfeito, é um ser. Deus não precisa de melhorar, nem evoluir, nem modificar. Não, Deus já é um ser perfeito. E nele mesmo, né? Em Deus não tem morte, em Deus não tem doença, em Deus não tem problema. Nós vamos aprender assim. Nesse canal nós estamos aprendendo aqui, canal Verdades Eternas e Invencíveis, nós estamos aprendendo que Deus é um ser que Deus não tem problema nele. Deus é diferente do homem. Nós, seres humanos, temos problema em nós mesmos. Temos ou não temos? Temos.
Às vezes você tem tudo da terra, você tem uma casa bonita, um carro bonito, você tem uma família bonita, uma esposa bonita, você tem uns filhos bonitos, você tem dinheiro no banco, você tem saúde, você tem tudo aquilo lá, mas chega uma hora que você está doente, né? Apesar de você ter tudo, não tem problema nenhum, mas você tem um problema em você. Você está ficando velho, seus olhos estão escurecendo, o cabelo está ficando branco, os dentes estão cariando, né? A sua barriga está crescendo, né? E assim por diante. E aí começa a doer aqui, doer ali, a coluna já não funciona mais direito. Então, nós temos problema em nós mesmos, né? Apesar que, às vezes, você não tem problema fora de você. Você tem dinheiro, você pode resolver todos os problemas com o seu dinheiro. Mas só que tem um problema em você que você não pode resolver. Dinheiro não resolve. Você está ficando velho, você vai morrer. Deus não tem problema nele. Deus, ele é eterno. Deus é perfeito. Deus não tem doença nele. Deus não tem velhice em Deus. Deus não tem coisa que diminua Deus, que corrompa Deus. Não, nós seres humanos somos seres corruptíveis, né? Mas Deus, ele é incorruptível, né? Porque Deus não tem corrupção nele mesmo, porque ele não tem doença, ele não tem nada nele. Agora, Deus tem problema. Agora, dizer que Deus não tem problema, não. A Bíblia ensina que Deus tem problema. Mas qual o problema de Deus? É com a criação, né? Porque Deus criou as coisas e essas coisas estão dando trabalho para Deus. É brincadeira. E o que dá mais trabalho é o homem, a quem Deus mais ama, e que Deus quer nos levar para a felicidade eterna, para viver com Ele, sermos povo de Deus, família de Deus, e nós ficamos, às vezes, na rebeldia, não queremos aceitar, não queremos conhecer a vontade de Deus, e Deus, então, aí tem que usar a sua paciência, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, para nos, às vezes, até prolongar um pouco a vida da gente, para a gente dar tempo da gente se arrepender, voltar para Deus e corrigirmos e nos adequarmos para que um dia, quando vier a ressurreição, nós possamos ser achados dignos de viver com Deus no novo céu e nova terra. Eu quero também agora aproveitar e pedir desculpa, que às vezes eu dou uma referência bíblica errada, né? Eu dou uma referência bíblica errada, no meu que eu estou falando, né? Da minha memória, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente fala uma referência bíblica, como na outra mensagem eu falei, você vai lá no livro de Êxodo, né? Coisa e tal, e não é Êxodo, é Apocalipse, né? Então, se você desculpa, caso você esteja conferindo na Bíblia, e você, o irmão falou lá Êxodo, e eu procurei aqui Êxodo e não achei. Então, foi uma falha minha, às vezes não é Êxodo, às vezes é Apocalipse. Às vezes eu digo lá, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 16, 17, às vezes eu falo 2 Coríntios 6, mas o livro de segundo Timóteo, né? Às vezes eu falo 1 Timóteo, né, que é 6,16, às vezes eu falo que é 2 Timóteo 6,16, mas o 2 Timóteo é um livro da Bíblia, ele não tem 6 capítulos, ele tem 4 capítulos. Agora o 1 Timóteo tem o capítulo 6, né? Então às vezes eu troco, né? Eu não tenho como corrigir isso, que eu estou fazendo ao vivo, né, aqui para mim, e às vezes sai uma referência bíblica errada, mas eu peço desculpa, né? Caso você tenha ido verificar e não conseguiu achar, né? Mas em outros tópicos a gente vai corrigindo, vai citando novamente aquela passagem e nós vamos aprendendo, certo? Mas para finalizar o tópico aqui, para entrar no que a gente precisa entrar, nós vamos ver o cuidado de Deus com o homem. Ó. Deus, esse Deus da Bíblia é Deus maravilhoso, é Deus espetacular, é Deus muito bom, porque ó, em Gênesis 2, 7 e 8 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Certo? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha criado. Então nós vemos esse Deus da Bíblia, é um Deus maravilhoso. As pessoas falam mal de Deus. A gente vê aqui na internet, né, muitos falando mal de Deus, né, mas aqui eles não entendem, né? Eles ou não leram a Bíblia, ou se leram, não entenderam. Porque Deus, quando criou Adão e criou Eva, Deus pegou eles e colocou eles no... Deus, além de ter feito eles um ser maravilhoso, né? Que Adão e Eva, diz na Bíblia que Deus criou Adão reto. Deus criou o homem reto. Quer dizer, não havia defeito em Adão. Tanto no corpo de Adão, como também na alma de Adão, como também no espírito de Adão. Deus criou o homem reto. Né? E Deus pegou esse homem reto, essa mulher reta que Deus criou, e colocou no jardim do Éden. Então Deus criou Adão, e Deus não deixou Adão num deserto. Deus não deixou Adão num lugar perigoso. Deus não deixou Adão numa coisa sem pé e sem cabeça. Não. Deus formou um jardim, né? E colocou Adão e Eva no jardim do Éden, né? Onde era um jardim aprazível. Tinha tudo que Adão precisava para ele comer, beber, vestir. Lá, né? Ele nem precisava de vestir, porque ele era inocente, eles estavam nus, diz na Bíblia, vamos ver isso depois, e eles nem
percebia a nudez deles, porque era tão grande, tão rico que eles estavam vivendo, que eles nem percebiam, né? Ok? Então, mas nós vemos aqui o Deus que criou, o Criador do universo, o Criador do homem, é um Deus maravilhoso, porque ele criou Adão, criou Eva e colocou eles num lugar aprazível, que era o Jardim do Éden, né? Eles podiam andar pela terra, conhecer a terra naquele tempo que era maravilhosa, não tinha essas mazelas que existem hoje na terra, né? Essas situações, rio poluído, não existia mosquito para picar a pessoa e transmitir doença, né? Não existia poluição, né? Era um negócio fantástico, fabuloso, né? E nós vemos que Deus colocou Adão naquela situação. Nós vemos o Deus que criou nós, é um Deus maravilhoso. E depois, quando nós vamos chegar lá no final da Bíblia, né, nós vemos que tem lá, no Apocalipse 22, 1, 2, Deus cuidando dos homens. Né? Deus está cuidando. Quando criou e cuidando agora, quando Deus vai concluir e levar nós para nosso destino eterno, né? Do povo de Deus. Ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Essa situação que João, quando foi levado em espírito para ver o futuro, né, da humanidade, das coisas que Deus vai concluir ao longo do tempo, né, João viu, né, que na eternidade futura vai ter um lugar aprazível também, onde vai habitar a humanidade, né? E lá tem um rio, né, puro, de água cristalina, né, de água vida, de água viva, né? Claro como cristal, que é água pura, né? Água, né, que nem uma água mineral aqui na Terra chega aos pés, né? Que procede do trono de Deus, né, e do Cordeiro, né, o Filho de Deus. Né? E no versículo 2, Apocalipse 22, eu li o 1, agora o 2, no meio da praça e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então nós vemos aqui que Deus, ao cuidar de Adão, quando Deus criou lá no Éden, Deus estava cuidando da humanidade. Olha, vamos aprender isso. Quando Deus criou Adão, e nós, de acordo com que já aprendemos em outros tópicos, aí depois você pode ler, nós fomos criados em Adão, né? Nós nascemos agora, eu nasci agora, você nasceu um pouco depois de mim, ou nasceu antes de mim, mas nós nascemos, não é só nas suas gerações, né? Mas todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, quando Deus estava cuidando de Adão e Eva, Deus estava cuidando da humanidade já. Que nós estávamos em Adão e Eva, né? E nós somos descendentes deles, né? Deus guardou Adão, cuidou de Adão, e nós vemos que Deus, Adão posteriormente, procriou, gerou filhos e filhas, e assim por diante, e até hoje chegou até nós agora, né? E no final da conclusão, quando Deus concluía a história da humanidade aqui na Terra, que nós fomos chegar para viver com Deus, então, na eternidade futura, no novo céu e nova terra, nós vamos ver que Deus está cuidando o quê? Das nações da Terra. Então, Deus vai salvar todas as nações. Todas as nações vão ser salvas. Está aqui. Ó. Foi eu que escrevi a Bíblia, né? Não foi as religiões que escreveu a Bíblia. Né? Ó, o seu fruto de mês em mês e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então Deus vai acompanhar a humanidade até Deus introduzir o homem que ele criou na vida eterna. Né? E lá vamos ter o amor e o cuidado e a maravilhosa obra de Deus feita em favor dos homens. Né? Então nós vemos aqui Deus cuidando. Nós lá vamos ter um rio de água viva, que não, né, vem do trono de Deus, e vamos ter a árvore da vida, que estava lá no Éden, ela vai estar lá na eternidade, né? Onde ela vai ser para a cura das nações, para o povo de Deus que vai viver na eternidade. Então nós temos que louvar e agradecer por esse Deus ter nos criado, e esse Deus que nos ama, cuidando de nós até hoje, né? Ok? E nós aprendemos já em outras lives, então aí só para avançar um pouquinho mais aqui, nós vemos que Deus criou o homem, né? Que aí nós vamos aprender que esse homem criado por Deus, que foi lá em Adão, e esse homem que chega no final da história da Bíblia, né? Ele chega não é mais um homem individual agora, é um homem coletivo, né? Um homem agora com lá nós estávamos em Adão, num ser humano, né? Fomos criados em Adão. O nosso espírito veio da onde? Veio do espírito de Adão. A nossa alma veio de onde? Veio da alma de Adão. E o nosso corpo veio de onde? Veio do corpo de Adão. Né? Assim como o corpo de Eva. Né? Deus, quando criou Eva, Deus criou Eva, o corpo de Eva, do corpo de Adão.
e o espírito e a alma de Eva vieram onde? Se o corpo de Eva, vamos usar a lógica, se o corpo de Eva, Deus fez ele de uma costela do corpo de Adão, então o corpo de Eva veio onde? Qual a matéria-prima do corpo de Eva? É o corpo de Adão, né? O corpo de Adão é que veio do pó da terra. Né? O corpo de Adão veio do pó da terra. A matéria-prima do corpo de Adão foi o quê? Foi a terra e a água, né? Que nós sabemos, né, até pela ciência, que o corpo humano tem água e massa, né? E o espírito e a alma de Adão veio de onde? Veio do céu, né? Veio da criação espiritual de Deus. O espírito veio, só Deus que pode criar espírito. Então, o espírito veio de Deus, da criação de Deus. Deus colocou em Adão. Então, agora, quando Deus foi criar Eva, Deus não criou Eva, o corpo dela do pó da terra, e fez outro espírito de Eva. Não, não existe espírito feminino. Nem, vamos dizer, existe o espírito de Adão, o espírito, não existe espírita. É incrível, depois eu vou aprofundar nisso. Então, o espírito de Eva, assim como o corpo de Eva é igual ao corpo de Adão, né? O corpo da mulher é igual ao corpo do homem, né? E assim como a alma de Eva veio da alma de Adão, o espírito de Eva também veio do espírito de Adão. Então, o espírito que estava em Adão é o mesmo espírito que estava em Eva. E depois disso, seus filhos nasceram com o corpo humano do pó da terra, igual de Adão, porque veio de Adão, veio de Eva e de Adão, né? Que o corpo deles veio, a matéria-prima é o pó, né? E a alma e o espírito veio também da alma e do espírito de Adão, né? Porque Deus disse para Adão crescer, frutificar e encher a terra, né? Deus falou isso para Adão e Eva, né? Ó, crescer, agora vocês vão crescer, frutificar e vocês vão encher a terra, né? Então toda a humanidade descende de Adão e Eva. Toda a humanidade vem de Adão e Eva. Então quando Deus lidava com Adão lá no Éden, Deus estava lidando com toda a humanidade. Por isso que Deus preservou Adão. Deus não destruiu Adão. Quando Adão pecou, diz a Bíblia que Deus tirou Adão do Éden, né? E colocou ele na terra. Mas Deus abandonou Adão? Deus não abandonou Adão. Deus continuou cuidando de Adão, né? E cuida de Adão até hoje, né? Está cuidando da humanidade, né? Somos nós os descendentes de Adão e Eva. Então, o que nós temos que aprender rapidinho aqui é o seguinte, é que Deus criou o homem com vontade própria, nós temos que aprender isso, é importante eu frisar isso novamente. Eu sei que às vezes é cansativo, fala para esse irmão, esse Luiz aí, ele fala muito, mas olha, se nós entendermos a criação de Deus, nós vamos dar glória para Deus, nós vamos saber, nós não vamos saber por que nós estamos aqui, por que Deus nos criou e para onde nós vamos quando nós não pudermos mais viver aqui na Terra, né? Então, Deus criou o homem com vontade própria, né? E Deus criou o homem, como eu disse, aí com um ser tripartido, né? Que tem espírito, alma e corpo, né? Corpo humano, né? Que Deus criou. Nós somos um ser que tem três partes principais, né? Corpo humano. Hoje o corpo nosso é do pó da terra. E a nossa alma e o nosso espírito não é da terra, né? É espiritual, vem do alto, vem do céu, né? Ok? Criado no sexto dia, tem que aprender isso, não vamos cair naquele ensinamento que muita gente ensina que não, que o nosso espírito humano já era filho de Deus na eternidade, nós já vivíamos com Deus na eternidade, nós estávamos lá no céu, numa maravilha com Deus, coisa e tal, aí Deus um dia achou por bem enviar esses espíritos para a terra aqui. Isso não é verdade, isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano no sexto dia. E o ser humano é um ser completo. Espírito, alma e corpo. Todo ser humano ele tem uma parte física terrena da terra e tem uma alma e tem um espírito que veio da criação espiritual de Deus, que é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa, na realidade, o verdadeiro homem não é o nosso corpo terreno. Nosso corpo terreno ele é uma casa que Deus criou para nós vivermos aqui na terra, certo? E vamos aprender isso mais detalhadamente em tantas outras gravações que Deus vai permitir, creio que Deus vai permitir que a gente ainda grave muitas e muitas gravações para que nós entramos em todos os aspectos da criação de Deus e do plano de Deus para com a humanidade e para com a sua criação, perfeito? Então Deus criou o homem um ser tripartido, né? Corpo humano, alma e espírito, e aí nós aprendemos na outra live passada aí que tem 3 mortes, né? Por causa da desobediência de Adão, a Bíblia diz, eu já citei agora há pouco, você pode ler depois, não precisa ficar nas minhas palavras, leia depois Romanos capítulo 5, se não me engano, que diz que por causa da desobediência de um só homem, a morte, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, né? Então quando Adão
desobedeceu a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou, né? Pecado é desobediência, pecado é você ser contra Deus, né? Pecado é você fazer coisas que ofendem a Deus. Pecado é quando você faz coisas que ofendem o seu próximo, né? Isso é pecado, né? Então pecado já é uma coisa antiga, né? Pecado é antigo. Moral da história, ó. Aí Deus, nós vemos que o homem foi colocado na terra, Adão e Eva, e Deus disse para Adão, ó, porquanto tu és pó. Deus estava falando ali com quem? Com o homem natural, né? O Adão aqui na terra, né? Enquanto vocês foram tomados do pó da terra, você vai voltar para o pó da terra, né? Que é a morte física que foi estabelecida por Deus para a humanidade. Por isso que todo mundo no mundo morre, né? Já viveram na terra generais, cientistas, né? Gente com muita capacidade, homens valentes, homens corajosos que fizeram grandes obras, grandes façanhas na terra, mas todos morreram, né? Homens milionários, bilionários, reis poderosos que acharam até que eles eram Deus, né? De tão ricos que eles eram. Eles achavam que eles eram Deus. E não, eram seres humanos, porque todos eles morreram, né? Porque a morte física é estabelecida por Deus. A morte física é Deus que estabeleceu para terminar com o homem natural aqui na Terra. Perfeito? Agora, nós temos que aprender que existe mais duas mortes, que a Bíblia chama de primeira morte e segunda morte. A primeira morte, então, qual foi a morte? É a morte espiritual, né? A separação de Deus, né? Que Adão sofreu ela quando Adão desobedeceu a Deus, Adão pecou, né? Adão, ele foi separado de Deus, e a separação de Deus, a Bíblia chama de morte, né? Porque Deus é vida. Toda vida vem de Deus. Deus é o mantenedor da vida, Deus é o que criou todos os tipos de vida, e Deus é que é vida, porque ele é eterno. Deus é o único ser que possui vida eternamente, vida eterna, existência eterna. Se você vive separado de Deus, Deus considera isso como morte, né? A primeira morte, né? Onde, por causa dos nossos pecados, Deus não pode ter comunhão conosco, andar conosco, né? Se relacionar conosco, enfim, ter uma comunhão mais afetiva, mais profunda com o homem, por causa dos pecados do homem, né? Ok? Então, nós, diante de Deus, nós somos pecadores, né? Ok? Nós somos pessoas que não estamos em condições de estar com Deus, viver com Deus, ok? Mas, nessa primeira morte, nós aprendemos no outro lado aí que Deus pode salvar o homem da primeira morte, né? Através do Evangelho de Cristo, né? No Evangelho de Cristo existe salvação para os homens que estão na primeira morte. E é que está o X da questão. Nós precisamos aprender, isso vamos aprender em tantas outras lives. Então, essa primeira morte, que é o quê? Que é a morte que Adão sofreu no dia em que Deus tirou ele do Éden. Deus tirou ele do Éden e diz: Adão, você está fora aqui do Éden, aqui agora você vai viver na terra. Fechou o acesso ao jardim do Éden lá, porque lá tinha a árvore da vida, Adão não podia mais comer da árvore da vida. Porque Adão agora, com vontade própria, Adão poderia escolher entre o bem e o mal, que era o que representava a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E Adão poderia tanto seguir o bem, como também seguir o mal. Ok? E se Adão agora, conhecendo o bem e o mal, tendo vontade própria, podendo escolher o bem ou o mal, e nós já aprendemos o que é o bem e o mal, né? Eu já ensinei isso em outras lives aí, a Bíblia mostra isso, que o bem é tudo aquilo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é o bem. Né? Porque Deus é amor, a Bíblia diz. E o amor não faz mal, né? O amor não faz mal ao seu próximo, está lá em Romanos, né? Livro de Romanos. O amor não faz mal ao seu próximo. Então Deus não faz mal à sua criação, né? Então de Deus só vê o bem. Agora, o mal, e o que é o mal? O mal é tudo aquilo que é contra o bem, né? Tudo aquilo que não é do bem, tudo aquilo que se opõe ao bem. Isso é o mal, né? E Adão, agora conhecendo o bem e o mal, e tendo vontade própria, ele poderia escolher entre amar o seu irmão ou odiar o seu irmão, fazer mal para o seu irmão. Adão poderia fazer isso, né? Ele tinha esse direito, né? Então nós vemos que Deus tirou Adão do Éden e não deixou eles comer da árvore da vida para que eles não vivessem mais nesse estado de consciência onde ele tem escolha de fazer o bem ou o mal, né? E como Deus não sabe quem vai escolher o bem e o mal, Deus então tirou acesso à árvore da vida, deixando que o homem agora ele escolha o bem por vontade própria, né? E não o mal, né? Que ele rejeite o mal, porque o mal é contra Deus, contra ele mesmo e contra o seu próximo, né? Então,
A morte física, Adão, a morte espiritual, não sofreu no dia que ele saiu do Éden, né? Ele já morreu espiritual. A comunhão que ele tinha com Deus no Éden, agora ele não tinha mais, né? Ele teve cuidado de Deus, né? Que Deus não abandonou a humanidade até hoje, né? Mas aí é misericórdia de Deus, aí é bondade de Deus, né? Ok? Quando Adão estava no Éden, não era bondade de Deus ou misericórdia de Deus cuidar de Adão, porque Adão não tinha pecado, né? Ele tinha direito àquela vida que Deus colocou ele lá. Ele podia comer da árvore da vida. É que Adão não comeu, mas ele podia, a árvore da vida estava lá, né? Ele não comeu. Né? Ele tinha direito de viver eternamente, porque ele era um homem justo, um homem do bem, né? Ok? Agora, quando ele caiu no pecado, aí desobedeceu a Deus, entrou o pecado, né? E o pecado é uma força, nós vamos entender isso posteriormente, nós vemos que agora ele tinha a opção de escolher o bem ou o mal. Então Deus, para que ele no começo do árvore da vida e posteriormente tendo vida eterna, ele fosse escolher fazer o bem e o mal, então seria um problema grave, né? No Éden, o homem bem e mal lá, aí seria uma tragédia, porque os maus iam dominar os do bem e haveria uma escravidão eterna, né? Seria uma fatalidade, né? Lamentável, né? Então Deus tirou eles do Éden, eles entraram na Terra e ficaram em estado de morte espiritual, separação eterna de Deus. Porém, essa morte, ela não é uma morte que Deus não possa salvar você. Deus pode salvar o homem dessa morte. Deus pode chamar você desse estado de separação e trazer você para viver em comunhão com Deus já hoje, nesse tempo. E esse chamado de Deus é através do Evangelho, né? Ok? E nós vemos assim que existe a segunda morte, que a segunda morte é a separação eterna de Deus, que é o lago de fogo, né? Que a Bíblia chama esse lugar lá onde vai existir uma separação eterna de Deus, chama de lago de fogo. Por que lago de fogo? Porque é um lugar que não é um lugar bom, é um lugar de vergonha, é um lugar de desprezo, é um lugar que você não vai gozar das delícias da misericórdia de Deus que tem hoje na Terra e muito menos das que vai ter na eternidade futura, por causa da maldade, da injustiça que você praticou nessa vida humana, né? Deus vai separar você, os justos dos injustos, né? Porque nesta vida humana vive junto o justo e o injusto, né? Nessa vida humana, vamos aprender isso, nessa vida humana vive os homens bons e os maus vivem junto, né? Não é verdade? Vive junto, os bons e os maus, né? Mas os bons não sofrem por causa dos maus. Nós pegamos o exemplo aqui agora, nós pegamos o Rio de Janeiro, né? Como aquela situação lá de sofrimento, daquelas populações pobres lá, né? Daqueles pessoal que vive naqueles bairros mais humildes, principalmente, né? E até mesmo os bairros dos ricos, todo mundo com medo, vidro prova de bala, trancado, grades altas, câmera filmando, que todo mundo vive com medo, né? Por causa do quê? Por causa do que existe o homem mau que vai lá e rouba, e se for preciso, ele tira a vida sua, né? Para levar uma coisa, para ele não morrer, ele vai matar você se você surpreender ele roubando, né? Então, não é um sofrimento. E eles moram tudo no mesmo lugar, né? Mas na eternidade futura, a Bíblia mostra que não, que Deus vai separar os justos para a vida eterna, novo céu, nova terra. E os maus, os injustos, para um lugar que Deus denomina na Bíblia de lago de fogo, para que nós entendamos. Poxa, se é um lago, se o fogo já é mau, imagina um lago de fogo, né? Lá deve ser uma coisa terrível, né? Que Deus quer mostrar que é um lugar, não é um lugar prazível, é um lugar de sofrimento, e essa é a realidade. Agora, e o principal não é esse o problema, porque nessa vida também nós não sofremos, nessa vida nós sofremos também, né? Mas só que o sofrimento dessa vida não é eterno, né? Ele é passageiro, né? Você sofre às vezes 1 ano, 2, 10 anos, uma pessoa às vezes, como a gente vê, tantas situações, pessoas que nascem numa situação de pobreza absoluta, além disso ele ainda nasce ainda com uma doença, né? E ele às vezes vive isolado, sem nenhum cuidado, às vezes ou mal cuidado, né? E aquele sofrimento que nós até entendemos que aquilo ali não é vida. Nós falamos, essa pessoa não é vida, está vegetando, né? Aquela situação, mas aquela situação, apesar de ser triste e lamentável, mas não é eterna, né? Uma hora aquela pessoa vai morrer, vai chegar um momento que o corpo físico dela não vai resistir e vai morrer, e o espírito, o fôlego de vida, vai embora. Ele morreu, acabou o sofrimento aqui na Terra. Mas no lago de fogo, nesse mundo, nesse lugar que Deus criou, destinado não ao homem, mas ao diabo, que é o inimigo de Deus, que nós já aprendemos em outras lives quem é esse indivíduo, né? É um lugar que vai estar lá as pessoas que seguiram as obras dele, né? Se você segue as obras do inimigo de Deus, você também vai estar com ele, né? Na eternidade futura. E o lugar que ele vai viver é a segunda morte. E é uma separação eterna de Deus. E depois que você cair na segunda morte, Deus não pode mais tirar você de lá.
Nem Deus mesmo pode mais tirar você de lá. É uma morte eterna. E eu já fiz uma analogia aí com uma morte física aqui na Terra, que para o homem, enquanto você está vivo aqui na Terra, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja grave numa situação, existe esperança de melhorar você, de acertar a sua vida, de ajudar você de alguma maneira, né? Mas depois que a pessoa morre, nem a medicina, nem ninguém, nenhum poder econômico, nem militar, nada, morreu, acabou. Pode ser rico, pode ser pobre, né? Essa vida humana, você morreu, o que se pode fazer é pôr o seu corpo na terra e deixar você virar terra, né? Deus é a mesma coisa. A morte, a segunda morte espiritual é como se fosse a morte física aqui para o homem, né? Assim como o homem não pode mais tirar você da morte física, assim também Deus não pode mais tirar você da segunda morte. Como Deus não quer que você morra eternamente, que você se separe de Deus eternamente, Deus está trazendo para nós o Evangelho de Deus, com as doutrinas, com os ensinamentos de Cristo, de Deus, que vai nos conduzir para dentro da vida eterna. Então, se nós ouvirmos, nós aceitarmos, nós submeter, né, a justiça de Deus, né, a obra de Deus, nós, mesmo que sejamos uma pessoa hoje indigna de Deus, Deus tem poder de nos perdoar, nos iluminar, nos dar força e fé para nós termos um viver agradável a Deus nesse tempo que vivemos aqui na Terra. E o resultado disso vai ser o quê? Nós entrarmos na vida eterna, não ir para a morte eterna. É isso que é o detalhe, eu não posso me aprofundar, mas que Deus ilumine nosso coração para nós entendermos isso, né? Então, vamos ter esse cuidado, né, de nós entendermos o propósito de Deus para nós vivermos eternamente, né? Para nós aproveitarmos esse tempo que nós estamos na Terra e ver que o Deus que nos chama para a vida, para o bem, né? Ele é eterno, ele é maravilhoso, né? Deus pode nos salvar, né? E Cristo, Filho de Deus, que nós já aprendemos quem é Cristo, tem lives aí falando sobre isso, depois você pode assistir. Nós vemos que Cristo, o Filho de Deus, que é Deus também, se o Pai dele é Deus, Cristo também é Deus, em natureza e essência. Assim como nós, seres humanos, temos filhos aqui na Terra, o nosso filho não é um ser humano igual a eu, igual a você que é pai, você está me ouvindo aí, você tem um filho. Você gerou esse filho com a sua esposa. E esse filho nasceu, o menino ou a menina, né? Eles não são um ser humano, eles são seres humanos igual a você. Eles têm corpo carnal, corpo da terra, né? Eles têm espírito, têm alma, né? E eles têm vontade própria, né? Ok? Então, da mesma maneira também. Então, se Deus ele tem um filho que ele gerou, Cristo também é Deus igual ao Pai. Ele também é espírito, e ele é eterno também, e ele é santo, e ele é perfeito, e nele não tem nenhum mal, nenhuma corrupção em Cristo, porque ele é o Espírito de Deus está nele, e ele é o próprio Espírito de Deus que gerou ele, né? Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes de ser uma pessoa, vamos aprender isso, ó, eu estou até adiantando coisas aqui, mas a Bíblia ensina que Cristo, antes de ser uma pessoa, porque nós já aprendemos, né? Eu já ensinei aí agora há pouco, que Deus é o único ser, ou Deus é a única pessoa, o Pai, Deus Todo-Poderoso, ele é a única pessoa que possui a imortalidade. Pronto. Não existe na eternidade remota, vamos dizer assim, né? Antes de Deus criar todas as coisas, não existe nenhum Deus, nem outra pessoa com Deus. Não, só Deus. Todos os outros deuses que existem no universo, que a Bíblia diz, que Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 8, ele diz que há deuses não só no céu, mas como também na terra, né? E há senhores não só no céu, mas também na terra tem senhores, né? Mas todos esses senhorios e todos esses deuses que existem no universo veio da criação de Deus, salvo Cristo. Cristo não foi criado. Cristo ele foi gerado. Deus gerou Cristo. Cristo, antes de ser uma pessoa, a Bíblia mostra claramente que Cristo ele era a sabedoria de Deus, ele era a palavra de Deus e ele era o poder de Deus. Então Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, porque Cristo, antes de ser uma pessoa, ele já era a sabedoria de Deus, ele era o poder de Deus e ele era a palavra de Deus. Então, quando Deus disse, né? Quando Deus disse, produz a terra seres viventes, Deus falou com a sua palavra, por meio de Cristo, né? Cristo estava com ele, né? Cristo, porque nós sabemos na Bíblia que Deus, antes de criar as coisas, Deus gerou um filho.
Por isso que a Bíblia diz que Cristo ele é o princípio da criação de Deus. Porque antes de Deus criar esse mundo que nós conhecemos, esse universo conhecido pelo homem, Deus gerou um filho, Deus deu à luz um filho. E Cristo, que era a sabedoria de Deus, que era o poder de Deus, que era a palavra de Deus, ele se tornou uma pessoa, ele foi gerado numa pessoa. E, obviamente, a partir daí Cristo passou a ser uma pessoa. Então tem o Pai, que é o gerador, que é aquele que deu a luz para ele, que é aquele que trouxe ele à existência, e agora existe o Filho que tem as mesmas essência e a mesma natureza que o Pai. Ele também é Deus, só que ele não é o Pai, ele é o Filho. Assim como o teu filho, você não tem um filho na sua casa? Ele tem a mesma natureza sua, né? Ele tem o mesmo predicado seu, vamos dizer assim, só que ele não é você, né? Ele é seu filho, né? Ele é seu filho, né? Ele não é você, você é o pai, a qual ele deve honra, né? A qual toda jovem, toda criança, todo ser humano deve honrar seus pais, a sua mãe, né? Porque você veio deles, né? Sem eles você não existia, né? Pensa comigo, sem o teu pai, você não existia. Se o teu pai tivesse morrido com 5 anos de idade, ele não tinha gerado filho. Porque um menino com 5 anos de idade, ou com 2 anos de idade, ele não gera filho, né? Mas Deus conservou a vida dele até ele atingir a maturidade, tá? 20 anos, ou 25 anos, ou 18 anos, e aí ele casou com a sua mãe também, subentende, vamos imaginar, seja uma moça também de 20 anos, 18 anos, 30 anos, né? E gerou você nasceu, você tem por que você existe nesse mundo? Porque você tem um pai e uma mãe, né? Que deu o seu pai que fecundou com a sua mãe lá, e sua mãe gestou você durante 9 meses, vamos dizer assim, né? E você nasceu nesse mundo. Agora você é uma pessoa, mas você não é seu pai e sua mãe. A seu pai e a sua mãe, você deve honra, glorificar, né? Você deve obedecer seu pai e sua mãe. Não é assim que é ser? A lógica da vida é essa, né? Cristo é a mesma coisa, ele é filho de Deus, ele é o filho, a Bíblia diz que Cristo é o filho unigênito de Deus. Depois nós vamos aprender isso em outras sílabas, né? Então Cristo ele é Deus, porém ele não é o Pai, ele é filho do Pai. O Deus Pai Todo-Poderoso tem um filho nascido dele, igual a ele em natureza e essência. É glória para Deus, Deus tem um filho. É que nem para nós seres humanos, né? Nós temos um filho, nós não ficamos felizes e contentes quando a gente tem um filho. Você casa, você tem um filho, como é que o pai fica? Fica todo pado, né? A mãe fica toda, puxa vida, fica, né? Porque você tem um filho, todo mundo quer ter um filho, gosta de ter um filho. Ah, e Deus não pode ter um filho? Tem gente que diz assim, não, Deus não tem filho. Não, você está tirando uma glória de Deus, né? E Deus pode ter filho, né? Por que Deus pode ter filho? Ah, se Deus criou a mulher, que é uma pessoa tão pequena, a mulher, né? O ser humano, né? Nós somos, diante de Deus, o que nós somos? Nós somos tão pequenininho, né? Diante de Deus. Mas Deus deu à mulher poder de gestar um filho, de gerar um filho, né? A mulher é um ser tão pequeno, mas ela tem um poder que o homem não tem. Que tem coisas que não pode gerar filho nesse mundo, né? Mas a mulher pode, né? Sendo ela um vaso mais frágil que o homem, mas ela pode gerar um filho, né? Gestar um filho. Ora, se Deus fez uma mulher que pode gerar um filho, ele mesmo não pode fazer? Lógico que pode fazer. Se Deus fez o homem que pode ver, você acha que Deus também não pode ver? Deus fez o homem que pode ver, porque Deus também pode ver. Assim como nós, seres humanos, criamos uma câmera que pode filmar, ver as coisas, né? Porque nós, seres humanos, temos capacidade de ver, baseado na visão humana, baseado nessa capacidade humana de ver. Os homens criou a câmera lá também que pode filmar, né? Ver as coisas, né? Você está aqui, a câmera está lá, embaixo você está vendo lá, a câmera está filmando todo mundo que passa lá, né? Por que o homem pode fazer isso? Porque o homem pode ver, né? Então por que Deus criou o homem, nós agora, ser humano, que pode ver? Porque Deus pode ver, né? Então se Deus criou a mulher que pode dar a luz, por que Deus também não pode dar a luz? Então Deus deu a luz. Agora o que a Bíblia ensina é que Deus tem um filho só, unigênito, nascido dele. Deus igual a ele em natureza e essência. Habita na deidade, habita na divindade de Deus, Cristo. Né? Então, damos graças a Deus por isso, né? E nós vemos aí que Deus, ele enviou, né, seu Filho ao mundo. E quando Cristo esteve aqui na Terra, para encerrar o tópico, João 5, 25, em verdade vos digo, Jesus falando aí, né? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus disse, vem a hora. E a hora já chegou quando ele estava aqui na Terra. Que os mortos, quem são os mortos daqui? É os que estão na primeira morte, separados de Deus por causa dos pecados, por causa da desobediência, por causa das nossas obras vãs, né? Nossas obras
que felicitava não só a nossa vida também, que nós fazemos muitas coisas que nós mesmos nos prejudicamos, né? Como também nós prejudicamos o nosso próximo, né? E como também nós ofendemos a Deus, que é o nosso Criador, né? Então essas obras todas aí, essas obras nos separavam de Deus, né? Então para Deus nós estávamos mortos, né? Mas mediante Cristo, Jesus falou assim que ouvirão a voz do Filho de Deus, né? E os que a ouvirem viverão. Então isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão no mundo, que vão ouvir o Evangelho de Deus, através da pregação do Evangelho, do amor de Deus em enviar seu Filho ao mundo para que Cristo, mediante a sua morte vicária, né, sua morte santa, né, um justo morreu pelos injustos, né? Nós que somos injustos podemos entrar na justiça de Cristo, né? A justiça de Cristo pode ser imputada a nós. Nós podemos viver agora para Deus. Assim como nós morremos por causa do pecado de Adão, a Bíblia diz que pela justiça de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado passou a morte. Agora, pela justiça também de um só homem, né, fomos feitos justos diante de Deus e agora nós podemos voltar a viver para Deus, né? Ok? Então é possível que as pessoas que... Então, e esse evangelho de Cristo, ele é para ser pregado em todo mundo, né? Deus não está fazendo acepção de pessoas aqui também. O evangelho é pregar para todas as pessoas do mundo, né? Quem ouvir e crer e tiver sua despertada, né, ele tem a possibilidade de, através da fé em Cristo e da obediência ao Evangelho, ele voltar a viver para Deus nesse mundo. E esse Evangelho é destinado a todas as nações, como Jesus falou, ide por todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim estarei com vocês, né, e até os confins dos séculos, né, e até o fim do mundo, né. Então nós vemos que o Evangelho vem para salvar a humanidade. E muita humanidade, e os homens, por não compreender o Evangelho, muita gente é contra, né? Não entende o Evangelho, acha que o Evangelho quer prejudicar ele. Não, Jesus quer salvar ele dessa primeira morte. Que se você fosse salvo dessa primeira morte, não tem risco de você cair na segunda morte. Então o Evangelho de Cristo é uma coisa gloriosa. Por isso que lá também, no livro de 2 Coríntios 4,4, né, diz o que, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então Cristo é a imagem de Deus, né? Você encontrou Cristo, você encontrou Deus. Quem é Deus? Deus é vida, né? Deus é o bem, né? Deus é a justiça, né? Então você vai viver para sempre, pô. Mas o inimigo de Deus, diz na Bíblia que o inimigo de Deus, o Deus desse século, desse sistema de coisas que nós vamos aprender isso posteriormente, ele cegou o entendimento das pessoas, que as pessoas estão buscando só coisas dessa vida, como ganhar dinheiro, como juntar fazenda, como fazer mais um curso de PhD nisso, PhD naquilo, como né, satisfazer os seus desejos, né, nas orgias da vida humana, né? As pessoas estão preocupadas só com isso, né? Eles não estão preocupados que, puxa vida, não, em Cristo existe glória, né? Em Cristo você pode ser filho de Deus adotivo, entrar na casa de Deus, que é a igreja, e viver na eternidade futura sendo casa de Deus, a Nova Jerusalém. E isso é oferecido, essa oportunidade, para todas as nações da terra, né? Então, nós vamos ver que, como nós vimos na outra passagem que eu li lá, né, que no começo era Adão, e no final, em Apocalipse 22, Deus está trazendo todas as nações para o novo céu e nova terra, onde vai habitar os povos de Deus, né, o povo de Deus na eternidade, certo? Mas nós vemos que Cristo, então, mais o inimigo de Deus cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não cegou com o quê? Com os cuidados dessa vida humana, né? As pessoas estão, não, eu não tenho tempo para ler, para ouvir. Quanto tempo demora o tópico? 1 hora e pouco. Não, eu não tenho tempo, eu tenho que assistir agora um filme aí. Lançaram um filme novo aí agora. Tem uma novela agora que eles fizeram aí. Pô, cara, não posso perder. E aí a pessoa deixa de ouvir, às vezes, entender o que Deus quer que nós aprendamos nesse canal. Verdades eternas e invencíveis, há coisas que vão ser para a eternidade, né? Porque essas coisas que nós vemos dessa vida aqui, não é eterna, né? Você pode juntar R$ 1 bilhão no banco, mas não é eterno, né? Um tanto ladrão pode roubar lá, se você bobear, o ladrão rouba, como também, se a hora que você morrer, você não vai levar $1 bilhão, vai ficar para os outros gastar aí, né? Ok? Mas Jesus diz no versículo 28, a João 5, 25, agora aqui o 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora de que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem, e os que fizeram bem, então Jesus falou assim, vai chegar uma hora, quer dizer, nós não podemos ficar tão maravilhados, porque
ouvimos a voz de Cristo agora, estamos seguindo a Cristo, não vamos ficar, porque vai chegar a hora, diz Jesus, que todos os que estão mortos, que morreram nessa primeira morte, né, que morreram fisicamente, né, essas pessoas vão ouvir a voz de Deus ainda, vão ouvir a voz de Cristo, né, e todos vão sair do sepulcro. Né? Por isso que eu digo que a morte física ela não é eterna. Né? A morte física ela é temporal. Porque vai chegar o dia que Jesus falou assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, quer dizer, vai vir, né? De que todos os que estão no sepulcro, quando você vai no cemitério, você vê lá aquele monte de túmulo lá, né? E aquelas catatumbas lá que o pessoal faz, aqueles mausoléus, né? Tá cheio de gente morta lá, né? Morreu fisicamente, encerraram a sua vida, né? Ok? Mas vai chegar um tempo no futuro que diz da Bíblia que todos vão ouvir a voz de Cristo. Vem, sai daí. O pessoal vai sair, pô. O pessoal vai sair. Hoje você vai lá no cemitério, não sai ninguém dentro do sepulcro. Só tiver um cara dormindo lá, fazendo hora. Mas todos que morreram não saem de lá, né? Mas chegará um tempo, diz a Bíblia, que Deus, eles vão ouvir a voz de Deus, né? Chamando eles para sair de lá. E todos vão sair, né? E aí Jesus diz, e os que fizeram bem para a ressurreição da vida. Né? E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós vemos que se você, hoje, nessa vida, você já ouve o Evangelho de Cristo hoje, que você está ouvindo aqui nesse canal, essas verdades eternas de Deus, né? Okay? Que Deus é o único ser que possui imortalidade, que Deus é o Criador de todas as coisas, que nós somos criaturas de Deus em Adão. Somos filhos de Deus, por isso somos descendentes de Adão. Adão era de Deus. Então nós viemos de Adão. Então nós somos, por criação, nós somos filhos de Deus, que a Bíblia diz que Deus é pai de todos os espíritos, né? Está lá em Hebreus, depois você pode ler. E todos nós temos o espírito, né? Então, o criador do nosso espírito, pela criação, Deus é pai dos espíritos, né? Ok? Agora, Deus quer que nós sejamos filhos deles também pelas obras, né? Para nós sermos pessoas do bem, né? As pessoas que praticam o bem. Como você vai praticar o bem se você está nesse mundo aí perdido, onde as pessoas dizem que Deus não existe, que nós somos descendentes do macaco, que nada de... A Bíblia é mentira, essa é coisa das religiões, isso é coisa dos ricos, né? Deus não existe, o Criador não fez nada, não tem Criador não, nós somos descendentes de seres que já... então você está perdido nesse mundo, às vezes fazendo coisa que você não faz, está fazendo porque você não conhece, né? Mas você tendo a oportunidade de conhecer, mesmo que você esteja fazendo coisas que você agora aprende que não é verdade, é melhor você voltar das coisas que não são verdade, das coisas que não são justiça, das coisas que não são bem, vamos voltar para Deus, vamos conhecer a vontade de Deus, para que nós andando segundo ela, já nesta vida humana, recuperemos a nossa comunhão com Deus, e quando nós morrermos aqui, nós não vamos mais cair na segunda morte, né? Ok? Mas aqueles que viveram nesse mundo, que não ouviram o Evangelho, não conheceram o Evangelho, não entenderam o Evangelho, né? Mas morreram fisicamente, vai ter uma ressurreição deles, né? Que nós sabemos pela Bíblia, não posso entrar mais agora que o tempo acabou, de que existe duas, vamos falar em duas ressurreições, né? A primeira ressurreição, que vai ser dos cristãos que, nesta vida humana, creram em Cristo, Jesus Cristo vai vir buscar a igreja, o corpo dele, e esses cristãos vão reinar com Cristo 1000 anos sobre a terra. Mas depois do milênio, diz a Bíblia, que no final vai vir a ressurreição de todas as pessoas que estão no sepulcro, né? E as pessoas que fizeram bem vão para a ressurreição da vida, né? São essas nações que nós vemos ali, que são pessoas que viveram, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem conhecer o Evangelho, mas não foram pessoas que praticaram mal, né? Pessoas do bem, pessoas justas, pessoas corretas, está aqui na Bíblia. A ressurreição dos justos. Essas pessoas vão também para a vida eterna, junto com os cristãos que andaram com Cristo agora nesse tempo na terra aqui, que saíram da primeira morte. Né? Vamos entrar na vida eterna, vai estar todo mundo junto, tanto a igreja como as pessoas salvas do mundo. Vamos aprender isso em tantas lives. E as pessoas na segunda ressurreição, que foram pessoas do mal, que praticaram a injustiça na terra, a maldade, né? Destruíram a obra de Deus, né? Foram contra a obra de Deus, prejudicaram o seu semelhante, né? Pessoas injustas, pessoas malignas, né? Nesse mundo tem, né? Você sabe disso, né? Essas pessoas não vão viver junto com os justos. Isso que a gente tem que entender, você precisa entender. Deus vai separar no futuro os justos dos injustos. Nós vimos aqui que a hora vem que mesmo os que estão no sepulcro vão ouvir a voz do Filho de Deus. E aí vão ressuscitar, vão sair dos sepulcros. Os justos vão para a vida eterna. Está aqui, eu acabei de ler há pouco, né? Para a ressurreição da vida. E os injustos, as pessoas que fizeram mal,
prejudicar o seu próximo, prejudicar a criação de Deus, essas pessoas não vão viver junto com os justos. Deus vai separar para um lugar onde eles vão habitar também. Eles não, porque já aprendemos em outras lives aí que o espírito humano não morre, né? A morte aí não é destruição como muitas religiões ensinam. Deus vai pegar os injustos e Deus vai pegar, vai matar todos eles, acabou. Não existe mais, apagou. Não, espírito não morre. Espírito não morre. Você vai existir eternamente. Só que você vai existir eternamente na morte, né? Separado de Deus para sempre. Né? Você quer isso para você? Não quer. Nem eu também quero. Nem para mim, nem para você. E Deus também não quer para nós essa situação de separação eterna de Deus. Então, é muito bom esse canal. Porque se você, mesmo que esteja praticando mal, um homem justo, uma pessoa que faz, né? Agora volte-se para Deus, né? Peça perdão, né? Se arrependa, né? Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, Senhor, eu quero ouvir mais, eu vou ouvir outras lives, outros tópicos, né? Eu quero entender o teu plano de salvação para a humanidade, Senhor, me ajuda. Eu não mereço, eu sou indigno, mas, Senhor, mas eu quero. Eu quero. Como você, não é? Nesse mundo não é assim? A pessoa às vezes quer ser um engenheiro, ele não estuda, ele não se esforça, ele vai ficar 6 anos na faculdade para aprender engenharia mecânica, né? Mas como ele tem força de vontade, ele paga e fica caro, coisa e tal, e ele se esforça, depois de tanto tempo ele vira um engenheiro. Também a salvação eterna, você acha que também é assim, vá público? Não é. É preciso você querer, né? Você buscar, não. Eu realmente, puxa, eu sinto no meu coração que eu não sou um bom marido, eu não sou um bom esposo, eu não sou uma boa esposa. Eu tenho raiva daquele, eu já fiz isso, estou fazendo isso de errado, estou maquinando mal contra uma pessoa. Senhor, me ajuda, ilumina minha mente para não fazer mais isso. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a ouvir os teus ensinamentos. Senhor, não quero morrer eternamente, eu não quero me separar de ti. Eu não quero viver num mundo injusto, numa situação lamentável eternamente, Senhor. Eu quero voltar para entrar na vida eterna e viver num mundo de justiça, de amor, de paz, de alegria. O que todos nós desejamos nesse mundo, não é verdade? Nesse mundo, todo mundo quer ser feliz. Quem não quer ser feliz no mundo? Só se for uma pessoa doente da cabeça, né? Mas todo mundo gostaria de viver no mundo feliz, né? O rico, por exemplo, ele gostaria de viver no mundo que ele pudesse vir com o carro, tranquilo, não precisava ser a prova de bala, com aquele carro aberto, né? Que antigamente tinha, né? Carro que as pessoas andavam assim, não tinha nem só aquela capota que reclinavam. Os ricos hoje em dia gostariam de andar daquele jeito nas cidades, né? Eles têm condições de ter um carro daquele ali, né? Mas eles não podem andar, né? Andam com medo, né? Eles têm que andar no carro. Além de ser fechado, tem que ser prova de bala. O portão da casa dele tem que ser um muro alto de 3 metros de altura, 4 metros de altura. Lá em cima ainda tem as grades passando lá. E o portão é automático, com câmera filmando. E ele, quando entra, já entra com medo, já aperta para fechar a porta rápido. Não é uma vida boa, né? Não é uma vida boa. Apesar de você ser rico, mas você vive num mundo que não é um mundo ideal para todo mundo, né? Mas Deus oferece para a humanidade, que Ele criou porque Deus nos ama, Deus oferece um mundo de justiça, um mundo onde nós podemos viver eternamente. Lá diz que não vai haver ladrão, lá não vai ter ferrugem para destruir as suas coisas, né? Lá não vai ter doença, né? Lá diz que não vai ter fome, né? Porque mesmo nessa vida humana você pode ser até uma pessoa bem de vida também, não é? Uma pessoa com boa situação, né? Mas muitas vezes o seu vizinho passa necessidade, né? Você anda pela rua, você passa na rua, aquele monte de lixo, aquela monte de pessoas dormindo na calçada, né? Por mais que você seja uma pessoa rica, que você tem comida garantida, sua casa está suprida, mas, poxa vida, já é uma pessoa triste, né? Você tiver um coração, sabe? Eu sei que você seja uma pessoa maligna, né? Se dane, se ferre, né? Mas geralmente não é assim, né? Nem todos os homens são do mal, né? Mas é triste você ver no mundo onde você vê a pobreza passando fome. Na eternidade não vai existir isso, pô. Vamos ver um mundo perfeito, pô. Porque mesmo nesse mundo também, rapidamente para encerrar, não tem cidades nesse mundo, até países nesse mundo, que o padrão de vida não é alto, tem ou não tem? Tem cidades nesse mundo que o padrão de vida é alto, né? É um lugar seguro, as pessoas não andam com medo, como anda, por exemplo, aqui no Brasil, né? Com a insegurança que tem no Brasil. Tem países na Europa, aí, em outros lugares do mundo, aí, na Ásia, em que a riqueza é bem distribuída, muita gente tem, todo mundo tem um básico necessário para viver, né? Então você pode andar lá na rua, de noite, tranquilo, você não tem medo de ser assaltado, de alguém chegar e, né, tomar o que é seu, né? Então você é um lugar mais tranquilo, você pode dormir com a janela aberta, pode ir com a porta aberta, que não tem. Mas lá tem mesmo num lugar desse que parece ser maravilhoso, ainda não é maravilhoso. Por quê? Porque lá tem morte, né? As pessoas também lá morrem, porque nós ficamos velhos, né? Lá também você pode chegar lá
um país aí rico, vamos pegar um exemplo, a Suíça, né? Um país riquíssimo, onde parece que o índice de violência é quase zero, né? Mas você vai lá, tem pessoa com 80 anos, 70 anos, 90 anos, velhinho também, coisa e tal, e todo dia tem enterro lá. No Novo Céu, Nova Terra, lá não vai ter enterro. Você não vai enterrar seu pai. Aqui na Terra nós enterramos nossos pais, né? Nossa mãe, nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, né? Mas no Novo Céu, Nova Terra, onde Deus habita, onde há justiça, Deus, lá não existe morte. Então você não vai enterrar seu pai, porque seu pai é Deus, né? Deus é eterno, então você não vai enterrar Deus. Não tem sepultura para Deus. E você também, como você foi justificado por Deus e você agora recebe a vida eterna, você também, Deus também não vai precisar enterrar seus filhos, né? Seus filhos também agora vivem para sempre, pô. Então não existe uma coisa vital que dá nessa vida humana, que é a vida, né? Então lá Deus vai dar a nós uma vida, que a vida, a Bíblia chama de vida eterna, né? Onde nós vamos viver para sempre, né? Não vamos ver, não vamos chorar a morte de uma pessoa, né? Lá é paz, justiça e alegria para sempre, né? E graças a Deus, muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Que Deus nos ajude, né? Que nós possamos estar para uma próxima live aí, juntos, aprendendo mais dos ensinamentos de Deus. Desculpa se eu não expliquei com bastante entendimento, com bastante sabedoria. Às vezes eu tenho dificuldade de explicar, falar, né? Coisa e tal, né? Mas a ferramenta que Deus tem para usar agora é essa daqui. Então Deus está tendo paciência comigo para que eu possa levar a todos nós o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos, para que nós possamos viver com Deus na eternidade e sermos felizes para sempre. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, até a próxima, se Deus quiser. Paz.